como foram de feriado, do Dia das Crianças? O que vocês ganharam de presente? Então, como já passou o feriado, então a gente hoje continua os nossos conteúdos com as nossas aulas. Então, pegue a sua apostila e abra na página 12 e prepare a sua marca-texto, porque nós vamos usar. Então, começa assim: as cidades e as migrações. E aí nós vimos na aula passada que Brasília hoje é a atual capital da sede do nosso governo. Só que nós já tivemos duas outras cidades que também participaram de um pouco da nossa história. Então, vocês vão marcar na apostila. Como já vimos, Brasília foi construída e povoada por muitas pessoas que vieram de diferentes lugares. E aí a gente viu que essa ida e vinda das pessoas de um lugar para outro se chama migrações, dentro de um próprio país. Há 60 anos, era comum que brasileiros migrassem em busca de melhores condições de vida e trabalho. Inclusive, nós tivemos a corrida do ouro, as plantações de cana-de-açúcar, as plantações de café. E aí nós vimos ao longo do que nós estudamos que vinham pessoas de outros estados tentar melhor condições de vida, tanto para a pessoa quanto para a família. E aí grande parte desses migrantes era de parte nordestina, então vinha do Nordeste, sobretudo das áreas mais secas, onde a ausência de chuvas dificultava a prática da agricultura. Além de Brasília, muitos migrantes nordestinos se dirigiram às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, dois polos importantíssimos para a parte econômica do nosso país, que passavam por um período de crescimento, com o objetivo de conseguir trabalho nas fábricas e lojas. Naquela época, estavam se abrindo lojas e fábricas pela procura e pela demanda de empregos que eram necessários. Atualmente, a influência da cultura nordestina pode ser observada em diversos pontos dessas cidades. No Rio de Janeiro, para celebrar a migração da cultura nordestina, foi criada a Feira de São Cristóvão, também conhecida como Feira dos Nordestinos. Local que há muitos anos os nordestinos que trabalhavam na construção civil reuniam-se para dançar e comer os pratos típicos da região em que nasceram. Foi assim que surgiu uma feira ao redor do Campo de São Cristóvão. No início dos anos de 2000, o espaço foi reformado pela prefeitura e hoje recebe cariocas, nordestinos e até turistas estrangeiros para se divertir e conhecer um pouco mais dessa cultura. Então, nós vamos agora marcar os imigrantes. Então, nós temos os migrantes que fazem migração de um estado para o outro. Os imigrantes, eles vêm de outro país. Então, nós temos a imigração. Então, e aí nós temos a população rural, que foi ela que foi de maior participação
no aumento e na procura de empregos. E para isso se foi aumentando números de lojas, número de escolas, postos de saúde, hospitais, para atender essa população que chegava de fora procurando emprego. Então, a população brasileira atual recebeu a influência de diferentes povos estrangeiros. Então, eles vieram de fora do nosso país, chamados imigrantes. Como você já leu no caderno 3, foi a nossa apostila passada. Então, no século XIX, olha os números romanos aí aparecendo, muitos migrantes fugiram de conflitos e da pobreza em seus países e também foram, ou vieram morar no Brasil. Então, eles eram perseguidos por questões de cor, políticas, sobre guerra, e aí eles iam e se pediam, asilo ou então auxílio, ajuda em outro país. Então, até hoje, nós temos no Brasil um lugar específico para a ajuda dessas pessoas que chegam de fora, tá? Estou falando do Brasil porque é o país que nós moramos. Cada país tem seu lugar de ajuda de pessoas de fora, tá? No país, imigrantes holandeses e alemães construíram casas semelhantes a que havia nos lugares em que nasceram. E aí se deu início às novas colônias. Então, foram criadas ali alguns, povos de cultura diferenciada. E aí nós acabamos aprendendo um pouco desses povos que entravam no Brasil. É o caso de Blumenau, em Santa Catarina, fundada por alemães. Além de italianos, alemães e holandeses, muitos asiáticos vieram para o Brasil no início do século XX. Nessa época, um grande número de japoneses se mudou para o país, sobretudo para o estado de São Paulo, onde havia muitas fazendas de café e algumas fábricas estavam sendo instaladas. Na capital paulista, que é São Paulo, grande parte dos japoneses passou a viver no bairro da Liberdade, na região central da cidade. Com o passar do tempo, esse bairro foi adquirindo características orientais. E aí apareceram também os coreanos e os chineses. Com jornais destinados à comunidade asiática, cinemas que passam filmes orientais. Por isso, o bairro da Liberdade se tornou um dos maiores símbolos da imigração japonesa no Brasil. Inclusive, quem conhece o bairro conta que quando você entra no bairro da Liberdade, você parece que está em outro lugar do mundo, porque é todo decorado e é todo trabalhado com a cultura chinesa, japonesa, toda oriental. Isso acontece também em Santa Catarina, tanto que nós temos a cidade de Gramado, que é uma cidade conhecida pelo Brasil todo, inclusive ela é conhecida fora também, que ela tem festas também típicas da cidade. Então, uma delas nem aconteceu esse ano por causa da quarentena, mas é uma cidade toda trabalhada e toda estruturada para receber pessoas de todo lugar do país. E aí o que vai para o terceiro ano? Vai a atividade do dia. E aí a tia Jana vai estar mandando para vocês
a atividade para completar. E aí nós fechamos o primeiro capítulo de história da nossa apostila 4, tá bom, terceiro ano? Então, bom retorno de aula, façam a atividade com calma e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, terceiro ano!